E aí, literários? Eu sou a Rebeca Carpinelli, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Caso gostem do conteúdo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. E hoje a resenha vai ser sobre Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Enríquez. A autora é de Buenos Aires e esse é um livro de contos de terror. É da editora Intrínseca, lançado em 2023. Eu vi que a autora tem outros livros pela Intrínseca também, As Coisas que Perdemos no Fogo, que também é de contos, e ela também tem outros 2 romances, que é Este ao Mar e Nossa Parte de Noite. Esse livro aqui, ele é um livro de contos, são 12 contos, são contos bem curtinhos, o livro é bem curtinho, ele tem 143 páginas, e são contos de terror. Mas é aquele tipo de terror mais bizarro, mais excêntrico, sinistro. Inclusive, a autora diz que se conecta com autores como a Shirley Jackson e o Thomas Ligotti. E a Shirley Jackson, por exemplo, tem a característica de fazer o terror, o sombrio, inserido no próprio cotidiano. E dá para ver essa característica nesses contos. E como contos são histórias bem curtinhas, eles têm que ser bons para conseguir pegar o leitor e para serem memoráveis. E isso aconteceu comigo nesse livro. O primeiro conto ele já me causou impacto, mesmo tendo apenas 4 páginas. Eu consigo me lembrar do conto e do meu espanto com o desfecho. Eu achei os contos bem originais, bem sinistros, envolventes e bem inesperados. Aqui vamos ter contos de terror com temáticas variadas. Tem histórias de fantasmas, tem bruxas, tem espírito, tem visões, mortos que voltam à vida, terror cruel, terror que mescla insanidade com sobrenatural, maldade humana. Tem tipos de terror para todos os gostos, e alguns contos causam arrepios e chocam. Eu escolhi um conto do livro para contar aqui para vocês, eu vou contar do início ao final. O conto Garotos Perdidos. O conto se inicia falando da Mac, uma garota que trabalha no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, cuidando da atualização dos arquivos das crianças desaparecidas e perdidas. E ela gostava bastante do que ela fazia. Ela era responsável apenas por organizar os arquivos. Ela não lidava com o público. E quando ela estava sozinha no escritório, ela gostava de rever os casos, principalmente das pessoas desaparecidas que apareciam. Na maioria dos casos, eram adolescentes que fugiam por algum motivo, problemas familiares, e voltavam depois de algum tempo. Ela tinha um amigo, um jornalista, o Pedro, que estava se especializando em sequestros de meninas. E ele fazia investigações para publicar reportagens. E ele via com frequência os arquivos da Mac para juntar informações. Inclusive, ele ficou famoso pelas suas reportagens. E nas suas análises pessoais que a Mac costumava fazer nos arquivos, uma garota chamou a atenção dela, a Vanades, que tinha um nome em comum. A Mac procurou, inclusive, o significado do nome Vanades. Eu vou ler aqui um trechinho. Era uma variante do nome da deusa nórdica Freya, divindade da juventude, do amor, da beleza e senhora dos mortos. E essa garota chamou a atenção dela porque ela era uma garota muito bonita e com fotos muito bonitas. Na maioria dos casos, a família mandava fotos ruins, que as pessoas não estavam bonitas. E também tinha algo de estranho. A família dela não parecia estar interessada em encontrá-la. Quem às vezes aparecia com informações eram amigos dela da rua. O Pedro continua as suas investigações e ele acaba recebendo um vídeo das suas fontes com uma garota considerada desaparecida. No vídeo, a garota aparentemente parece morta. E ele diz que ela é muito bonita. Quando ele conta isso para Mac, ela pega os arquivos da Vanades e pergunta se é ela, e ele confirma. A Mac fica em um conflito, se pede para ver o vídeo, se fala para ele levar esse vídeo logo para a justiça. Mas antes dela fazer qualquer coisa, no dia seguinte, a própria Vanades aparece em um dos parques principais sentada. A Mac reconhece ela, fala com ela e leva ela ao escritório dela.
Já chamam a promotoria, ligam para a família dela e depois de um tempo o escritório fica cheio de gente, pessoas da família dela chorando e gritando. A Mac acha aquilo estranho, até porque naquele tempo que a garota estava desaparecida, ninguém foi atrás de informações dela. E depois que todos foram embora e o caso se encerrou, a Mac liga para o Pedro para contar para ele. E no mesmo momento, o Pedro conta que algo também aconteceu com ele. Um garoto que também estava desaparecido tinha aparecido em outro parque, só que a história fica pior. Esse garoto já tinha aparecido há uns 3 meses atrás, só que morto. Ele tinha se jogado na frente de um trem e ele simplesmente reapareceu. A mãe dele reconheceu ele. A partir disso, nas próximas semanas, começa uma histeria. Diversas crianças, adolescentes desaparecidos começam a aparecer, e sempre em 4 lugares específicos, nos 4 principais parques da cidade. E do mesmo jeito que eles aparecem, eles permanecem lá, andando de um lado para o outro, dormindo, parecendo não ter a intenção de ir a lugar nenhum. Até os familiares aparecerem e levarem eles para casa. E eles também não falam muita coisa e parecem não reconhecer os familiares. Mas mesmo assim, eles vão com os familiares com uma mansidão perturbadora. E os familiares estão tão felizes com a volta dos garotos que ninguém pensa muito na bizarrice, que é de todos voltarem ao mesmo tempo e nos mesmos lugares. Como os garotos não falam, começa a surgir teorias do que poderia ter acontecido. Talvez uma organização criminosa que havia sequestrado as crianças e tivesse libertado todas elas no mesmo momento. Eram muitas teorias, mas nenhum indício. Não teve nenhuma explicação. A Mac e o Pedro só sabiam que estavam sentindo muito medo. E os casos vão ficando cada vez mais estranhos. Teve, por exemplo, uma menina que desapareceu há 5 anos atrás e ela reapareceu exatamente com a mesma aparência física de 5 anos, até a mesma roupa, até a mesma presilha que estava no cabelo no dia do desaparecimento. Outro caso de uma garota que estava grávida e fugiu, ficou desaparecida por 1 ano e meio e apareceu ainda grávida, no mesmo estágio de gravidez, e os médicos disseram que era a primeira gravidez dela. E um tempo depois, essa garota foi devolvida pela mãe ao juizado de menores, dizendo que ela não era a filha dela, que era idêntica a ela, mas não poderia ser a filha dela. E assim, mais casos absurdos vão aparecendo. Os pais de início ficam super felizes e depois entram em pânico. A Mac tenta organizar os arquivos, mas aquele regresso sobrenatural não tem explicação. A Mac e o Pedro se encontram para conversar sobre tudo aquilo e sobre toda aquela loucura. E a Mac conta que sobre uma coisa que ela leu, que os japoneses acreditavam que depois de morrer, as almas iam para um lugar e quando esse lugar atingia um limite, as almas começavam a voltar nesse mundo. E esse era um anúncio para o fim do mundo. E os dois já não sabem mais no que acreditar. A Mac largou o trabalho dela, voltou para a casa dos pais e o Pedro pediu transferência no jornal que trabalhava para o caderno de turismo, só para poder sair de lá. Eles já não conseguiam lidar com tudo aquilo. Em uma noite de inverno, da mesma forma que os garotos apareceram, eles começaram a se movimentar silenciosamente como em uma procissão pelas ruas e começaram a ocupar 2 casas grandes abandonadas. E eram muitos garotos, 300 em uma casa e 300 na outra. E ninguém ousava chegar perto dessas casas para retirar eles. A líder deles era a Vanades, que foi rejeitada pela família 2 semanas depois de aparecer com a mesma justificativa de todas as outras famílias que devolveram os garotos, dizendo que eles eram completamente iguais, mas não eram seus filhos. Uma das mães, inclusive, diz que os garotos precisavam ser mortos, que eles eram cascas e não tinham nada por dentro. A Mac, vendo tudo isso, decide que quer tentar falar com a Vanades. A rua ela é fechada pela polícia, mas os policiais nem ousam chegar perto, nem dos meninos nem das casas.
Eles deixam a Mac passar, ela passa, vai até a porta da casa, grita por Vanadis e ela aparece na janela. A Vanadis faz um gesto muito sutil cumprimentando a Mac, ela a reconhece e a Mac pergunta por que eles estão ali. A Vanadis não responde. A Mac pergunta quantos são, ela responde que são muitos. Pergunta de onde eles vinham, ela diz que de lugares diferentes. E ela pergunta se eles querem voltar para os seus pais, e ela diz que não, nenhum quer. E ela fala mais alto de forma clara: aqui em cima vivemos todos. E os garotos começam a aparecer e fazer um círculo em volta da Vanadis. A Mac começa a reconhecê-los dos seus arquivos, fugidos, raptados, vivos e mortos. A Mac pergunta se vão ficar ali por muito tempo. Todos juntos respondem ao mesmo tempo: no verão vamos descer. A Mac sente que não eram garotos, era um organismo, um ser completo que se movia em conjunto. Um policial aparece e pede para ela se afastar. A Mac sai correndo, se afasta e ela pensa que no verão ela quer estar longe dali, talvez com o Pedro, para um lugar de onde os garotos não voltassem de onde quer que tivessem ido. Esse aqui é o conto Garotos Perdidos. Esse é apenas um conto desse livro, foi um dos contos que eu mais gostei. Esse também era um que dava para mim contar aqui, mas o livro é cheio de contos muito bons. Então, para quem gosta de terror, fica a minha recomendação desse livro. Não esqueçam de curtir o vídeo, obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!